Seu modelo de regressão está todo errado. A voz de Elara cortou o silêncio do pequeno apartamento. Leonardo se encolheu diante da tela brilhante do laptop, o brilho refletindo em seus óculos. Não está errado, ele murmurou, esfregando os olhos. É ambicioso. É um buraco negro financeiro, Léo. Está engolindo suas próprias variáveis, ela retrucou, apontando para um gráfico complexo. Ela se inclinou sobre o ombro dele, seu cabelo cheirando a shampoo barato e café. Você não pode ignorar o desvio padrão só porque não gosta dele. Léo suspirou. Um som de pura exaustão. É para um projeto de classe, Elara, não para a bolsa de valores. Tudo é um sistema. Seus mercados, minhas galáxias, disse ela, sua voz suavizando. As regras são as mesmas. Equilíbrio. Causa e efeito. Ela pegou um lápis e começou a rabiscar equações na margem de um caderno. Uma elegância em sua caligrafia que ele nunca conseguiu dominar. Ele a observou por um momento. As olheiras sob seus olhos eram escuras. Você deveria estar trabalhando na sua própria pesquisa, disse ele. A culpa pesando em sua voz. Elara deu de ombros. Matéria escura pode esperar. A nota do futuro CEO do ano não pode. Ela sorriu, um brilho cansado em seus olhos. Além disso, isso é fácil. Apenas matemática. Nada é fácil para mim sem você, admitiu ele. A honestidade da declaração pairou entre eles. Ele se virou na cadeira, pegando a mão dela. Obrigado. Guarde seus agradecimentos para quando nomear sua primeira empresa com o meu nome. Ela brincou, mas não puxou a mão. Eu vou fazer melhor, disse Léo, sua voz séria. Vou comprar um observatório para você. Ela riu. Um som suave e genuíno. Um observatório. Com que dinheiro? Vendendo modelos de regressão quebrados. Com o dinheiro que farei quando aplicar suas equações ao mercado de ações, ele respondeu, sorrindo de volta. Ele puxou-a para mais perto. Imagine, DRA. Elara Varga, descobrindo novas estrelas em seu próprio observatório privado. Eu gosto do som disso. Ela sussurrou, inclinando a cabeça no ombro dele. O apartamento estava frio, mas o calor entre eles era suficiente. Lá fora, os sons da cidade pareciam distantes. Aqui dentro. Havia apenas eles e a luz do laptop iluminando seus sonhos compartilhados. Nós vamos chegar lá, disse Léo, beijando o topo da cabeça dela. Eu e você. Eu sei, respondeu Elara, sua voz abafada contra o ombro dele. É a única variável em que eu confio. Um bip do celular de Léo quebrou o momento. Uma mensagem apareceu na tela. Preciso falar com você. É sobre o seu futuro. A remetente era sua mãe. Uma onda de frio percorreu Léo. Um pressentimento sombrio que ele rapidamente afastou. Ele desligou a tela. Então essa é a astrofísica. A voz de Isabela era fria como o gelo no copo de água intocado sobre a mesa. Leonardo olhou para a mãe do outro lado da mesa polida do restaurante exclusivo. O nome dela é Elara. Ele corrigiu. Sua voz firme. O nome dela é irrelevante, retrucou Isabela, sem sequer olhar para o menu. O que é relevante é que as suas notas no último semestre caíram 0,2 pontos. É por causa dela. Não. E minhas notas ainda estão entre as melhores da turma, disse Léo. A irritação crescendo em seu peito. Elara me ajuda. Ela é mais inteligente do que nós dois juntos. Um sorriso fino e sem humor tocou os lábios de Isabela. Inteligência não paga as contas, Leonardo. Ambição, sim. E garotas como ela, elas não têm o tipo certo de ambição. Elas sonham com estrelas. Nossa família constrói impérios na Terra. Ela fez um gesto vago com a mão. Ela é uma distração. Uma distração pobre e sentimental. Ela não é uma distração, ele insistiu. Eu a amo. A palavra pairou no ar, frágil e fora de lugar entre os talheres de prata. Isabella o encarou. Seus olhos afiados. Amor. Amor é um luxo para pessoas que não têm nada a perder. Você tem tudo a perder. Ela se inclinou para a frente, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Gerard, da nossa divisão europeia, vai se aposentar no próximo ano. Léo piscou, pego de surpresa pela mudança de assunto. E daí. E daí que o conselho concordou com a minha sugestão. A posição é sua. CEO de Varga International Europe. Ela se recostou, observando a reação dele. O queixo de Léo caiu. Era o que ele sempre quis. O caminho que seu pai havia traçado para ele. Mas não tão cedo. Era um salto de uma década em sua carreira. Isso é impossível, ele gaguejou. Eu nem me formei ainda. Os detalhes podem ser arranjados. A experiência virá com o tempo, disse Isabela com desdém. O que não pode ser arranjado é a imagem. A posição exige foco total.
Um líder. Não um estudante apaixonado que passa as noites ajudando a namorada a procurar por poeira cósmica. O sangue de Léo gelou. Ele entendeu. Você está me dizendo que estou lhe oferecendo um futuro, Leonardo. O futuro pelo qual você foi criado. Ela o interrompeu. Sua voz agora dura como aço. Mas esse futuro não tem espaço para uma garota de faculdade idealista que acha que o amor pode pagar o aluguel. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Então, a escolha é sua. Que escolha? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. A empresa, disse ela, seus olhos fixos nos dele. Ou a garota. Leonardo andava de um lado para o outro no pequeno apartamento, o tapete desgastado sob seus sapatos caros parecendo um campo minado. Ele não conseguia encarar Elara, que estava sentada à mesa. Imersa em seu trabalho. O que houve? Elara perguntou sem erguer os olhos. Sua voz estava calma, mas havia uma tensão subjacente que Léo reconheceu. Minha mãe, ele começou, sua voz rouca. Ela me ofereceu a presidência da divisão europeia. Elara largou a caneta. Um sorriso genuíno e radiante iluminou seu rosto. Isso é incrível, Léo. É o que você sempre quis. Quando você começa. A alegria dela fez o nó na garganta dele apertar. Ele desviou o olhar. É complicado. Complicado como? Ela questionou. O sorriso desaparecendo lentamente. Ela estabeleceu condições. Elara cruzou os braços sobre o peito. A expressão de euforia dela foi substituída por uma cautela fria. Condições financeiras. Precisa de capital inicial. Não financeiras. Pessoais, disse Léo, finalmente a encarando. Ela disse que a posição exige foco total. Sem distrações. Ele esperou pela faísca de compreensão em seus olhos. Demorou apenas um segundo para a luz se apagar. Ela quer que você me deixe, Elara declarou. A voz quase um sussurro. Não é assim que ela colocou. Léo apressou-se em dizer. Embora fosse exatamente como ela havia colocado. Ela disse que nós dois temos caminhos muito diferentes. Que a minha trajetória agora é de elite, e a sua é acadêmica. E o que a elite tem contra a astrofísica, Léo? Elara perguntou, levantando-se. Seus olhos estavam fixos nos dele, exigindo uma verdade que ele não queria dar. Ela disse que você é um risco, Léo confessou, as palavras cuspindo para fora. Ela disse que você vai ser um peso morto. Que eu preciso de alguém que entenda o mundo dela. O mundo dos negócios. Elara deu um passo para trás. Como se ele a tivesse empurrado. Então, eu sou o risco. O fardo. O que você acha, Léo? Ele se encolheu. Eu não sei. Eu amo você, mas este é o meu futuro. É tudo o que me foi prometido desde que nasci. Eu não posso jogar isso fora. E o que nós somos, Léo? Ela questionou, a dor em sua voz aumentando. Somos jogáveis. Somos descartáveis para sua mãe. Ele se sentiu atacado. O medo e a pressão de Isabela o impulsionaram a revidar. Você não entende a pressão que estou sofrendo. Minha família. Meu legado. É o meu nome. Você nunca teve que lutar por nada assim. Elara o olhou com uma tristeza profunda. Você está certo, ela respondeu, com uma calma assustadora. Eu tive que lutar apenas por notas, por bolsas, por um lugar no laboratório. Coisas insignificantes, eu suponho. Mas meu legado é meu, Léo. Ele não é dado a mim por um conselho de administração. O silêncio era insuportável. Léo sentiu a força de vontade dele se esvaindo. A pressão de Isabela vencendo a lógica. Ele não respondeu. A falta de resposta foi a resposta. Senhorita Varga. Elara ergueu os olhos de seu livro de física na cafeteria do campus. Isabela Varga estava parada ao lado de sua mesa, impecavelmente vestida, parecendo totalmente deslocada entre os estudantes com suas mochilas e moletons. Senhora Varga, disse Elara, surpresa. O que faz aqui? Negócios, respondeu Isabela, sentando-se sem ser convidada. Vamos ser diretas. Eu sei sobre a oferta que fiz ao Leonardo. Elara sentiu um calafrio. Ele me contou. Tenho certeza que sim. Disse Isabela, com um toque de desdém. E tenho certeza que ele também lhe disse o fardo que você representa para o futuro dele. As palavras a atingiram como um soco. Eu não sou um fardo. Claro que é, Isabela continuou, com uma calma cruel. Você é um projeto de paixão. Um hobby. Mas a hora de brincar acabou. Ele tem um império para dirigir, e você, com todo o respeito, não se encaixa nesse quadro. Ela abriu sua bolsa de grife. Então, a questão é simples. Quanto custa para você desaparecer? Elara a encarou, incrédula. O que? Não se faça de ingênua. Todo mundo tem um preço. Disse Isabela.
Ela tirou um talão de cheques e uma caneta cara. Eu sou uma mulher prática. Gosto de resolver problemas com eficiência. Ela abriu o talão de cheques. Diga um número. O suficiente para financiar toda a sua pesquisa. Comprar aquele telescópio com que você sonha. O que for preciso. A humilhação queimou no rosto de Elara. Ela se levantou abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Meu relacionamento com o Léo não está à venda. Isabela ergueu uma sobrancelha, sem se abalar. Tudo está à venda. Querida. É só uma questão de encontrar a moeda certa. Ela começou a escrever no cheque. 100 mil. É um bom começo para uma nova vida, longe daqui. Guarde seu dinheiro, disse Elara, sua voz tremendo de raiva contida. Você não me quer perto do seu filho porque tem medo que eu o faça feliz. Mais feliz do que seu dinheiro jamais fará. Isabela parou de escrever. Um sorriso gelado se formou em seus lábios. Ela olhou para Elara, depois para o cheque, e lentamente o rasgou em dois. Depois em 4. Que nobre da sua parte, disse Isabela, deixando os pedaços de papel caírem sobre a mesa. Mas essa sua nobreza, ela parece muito com orgulho teimoso. Vamos ver como Leonardo reage quando eu lhe contar sobre sua recusa. Ela se levantou, ajeitando a saia. As pessoas pobres e seu orgulho. É sempre tão previsível. Ela se virou e saiu, deixando Elara de pé, tremendo. No meio da cafeteria. Você falou com a minha mãe. A acusação de Léo atingiu Elara no momento em que ele entrou no apartamento. Ele jogou as chaves na mesa com um barulho que a fez estremecer. Ela falou comigo. Elara corrigiu. Virndos para encará-lo. Há uma grande diferença. Ela disse que tentou ser razoável, disse ele, sua voz tensa e controlada. Ela me disse que ofereceu ajuda. Financiamento para sua pesquisa. Um gesto de boa vontade para facilitar a transição. Elara sentiu o ar sair de seus pulmões. A distorção era tão magistral que por um segundo ela quase duvidou de sua própria memória. Um gesto de boa vontade. Léo, ela me ofereceu dinheiro para ir embora. Ela me tratou como uma prostituta. Essas são suas palavras, não as dela, ele retrucou. Aproximando-se dela. Seu rosto estava sombrio. Ela disse que você foi hostil. Que você a insultou. Disse que ela estava tentando comprar você. Porque ela estava, exclamou Elara, sua voz subindo. Ela literalmente pegou um talão de cheques e me pediu para nomear meu preço. Como você pode não ver isso? O que eu vejo é você tornando uma situação já impossível em algo ainda pior. Ele gritou, a frustração finalmente explodindo. Eu estou tentando encontrar uma saída aqui, uma maneira de fazer isso funcionar, e você vai e declara guerra à minha mãe. Eu não declarei guerra a ninguém. Ela gritou de volta, lágrimas de raiva e mágoa picando seus olhos. Eu me defendi. Há alguma parte de você que acredita em mim. Ou a versão dela dos fatos sempre será a verdade. A versão dela faz mais sentido. Léo disse, as palavras saindo antes que ele pudesse detê-las. Ela é uma mulher de negócios. Ela resolve problemas. Você é movida pela emoção. Pelo orgulho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elara o encarou, a compreensão fria se instalando em seu peito. Ele já a havia julgado. Ele já havia escolhido um lado. Orgulho. Ela repetiu. Sua voz agora perigosamente calma. Sim. Eu tenho orgulho. Orgulho do meu trabalho. Orgulho de quem eu sou. Orgulho de não ter um preço. Ela deu um passo em direção a ele. Qual é o seu preço, Léo? A presidência europeia. Foi fácil assim para ela comprar você. Isso não é justo. Ele disse, sua raiva vacilando, substituída por uma pontada de culpa. Não, concordou Elara, balançando a cabeça lentamente. Não é mesmo. Você me conhece há 2 anos. Você a conhece por toda a sua vida. E no primeiro teste, na primeira vez que nossas versões da verdade não se alinharam, você escolheu a dela. Ela respirou fundo, o peito doendo. Acho que isso me diz tudo o que preciso saber. Acabou. Elara. As palavras de Léo caíram no silêncio do apartamento, desprovidas de qualquer emoção. Ele estava parado perto da porta, o rosto uma máscara impassível. Elara o encarou da mesa, o coração batendo forte contra as costelas. O quê? Ela sussurrou. É isso. Depois daquela briga, você simplesmente desiste. Não há pelo que lutar, disse ele. A voz monótona. Esta conversa apenas provou o que minha mãe disse. Nossos mundos são incompatíveis. Nossos mundos nunca foram um problema até ela decidir que eram, Elara argumentou, levantando-se. Sua voz tremia. Léo, olhe para mim. É você falando ou ela? Sou eu sendo realista, ele respondeu, finalmente olhando para ela,
mas seus olhos estavam frios, distantes. Eu tenho um futuro. Um caminho claro. É poder, é influência, é o mundo real. E você tem suas teorias, seus céus estrelados. É um belo sonho. Mas não é a realidade. A condescendência em sua voz aferiu mais do que a raiva. Meus sonhos são a minha realidade. E eles eram a sua também. Ele soltou uma risada curta e amarga. Eram um passatempo. Uma distração agradável. Mas eu cresci. Estou destinado a coisas maiores do que ficar acordado até tarde decifrando suas equações. Ele fez um gesto para o trabalho dela espalhado pela mesa. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Cada palavra era uma facada. Eu te ajudei, ela disse, a voz embargada. Eu acreditei em você. E agora eu preciso de mais do que crença. Eu preciso de alianças. De conexões. Você não entende, ele disse, a impaciência crescendo em sua voz. Você é um peso morto, Elara. Uma âncora sentimental me prendendo a uma vida que não posso mais ter. A crueldade da frase a deixou sem fôlego. Ela deu um passo para trás, os olhos arregalados de dor. Ele pegou o casaco do encosto da cadeira. Sem olhar para ela. Você não está escolhendo um futuro maior, ela disse, a voz baixa, mas clara. Você está escolhendo o caminho mais fácil. O caminho dela. Ela engoliu em seco. Você vai se arrepender disso, Léo. Um dia. Você vai olhar para trás e perceber o que jogou fora. Eu duvido, ele disse, abrindo a porta. Ele não hesitou. Não olhou para trás. A porta se fechou com um clique final, o som ecoando no apartamento agora terrivelmente vazio. Elara ficou parada, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor até desaparecerem. Então, o silêncio a engoliu. Ela afundou na cadeira, o corpo tremendo. As lágrimas que ela segurou finalmente vieram, silenciosas e devastadoras. Você não pode viver aqui. Elara. A voz gentil do Dr. Alves a tirou de um transe. Ela estava sentada no chão do laboratório de física, cercada por livros abertos e impressões de mapas estelares. Não estou vivendo aqui, ela respondeu, a voz rouca pela falta de uso. Estou trabalhando. Você não sai deste prédio há 3 dias, disse ele, colocando uma xícara de café fumegante e um sanduíche embrulhado no chão ao lado dela. Os zeladores estão preocupados. Eu estou preocupado. Elara olhou para a comida como se fosse um artefato alienígena. Não estou com fome. Isso não é paixão pela ciência. Minha filha. É autoflagelação, disse o velho professor, sentando-se com um gemido em uma cadeira próxima. O que quer que tenha acontecido com você e aquele jovem? Isso não vai resolver. Pelo contrário, disse Elara, olhando para uma lousa coberta com uma teia de equações. Isso resolve tudo. Remove as variáveis desnecessárias. Ela se levantou e pegou um marcador. O amor é uma anomalia. Um ruído nos dados. O universo, no entanto, é puro. É lógico. E solitário, acrescentou o Dr. Alves suavemente. Ele não era um bom homem se pôde deixar você assim. Não fale dele, ela disse. A voz cortante. Ele não existe mais. Ele era apenas uma teoria que se provou falsa. Ela se voltou para o quadro, a mão tremendo levemente enquanto circulava uma parte de uma longa equação. Mas esta teoria, esta vai mudar tudo. Vou provar meu valor. Não para ele. Para o universo. Provar o quê, Elara? Ele perguntou. Que você pode transformar dor em uma tese de doutorado. Nós já sabemos que você pode. Você é a aluna mais brilhante que já tive. Ele suspirou. Apenas não se perca no processo. Ele a deixou sozinha com seus pensamentos e o sanduíche intocado. A fome em seu estômago era uma dor surda, mas a dor em seu peito era mais aguda. Ela caminhou até a janela do laboratório, que tinha vista para a rua onde ficava seu antigo apartamento. Como se fosse uma deixa em uma peça cruel. Um carro preto e elegante parou em frente ao prédio. O motorista saiu e abriu a porta traseira. Leonardo saiu do prédio, carregando uma única pasta. Ele não olhou para cima. Não olhou para a janela do apartamento que eles compartilharam. Ele entrou no carro sem hesitação. O carro se afastou suavemente, desaparecendo no trânsito. Elara observou até que não houvesse mais nada para ver. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas ela a enxugou com raiva. Ela se virou da janela, deixando para trás a visão de sua vida antiga. Seu olhar encontrou o quadro branco. Havia apenas um caminho a seguir agora. Ela pegou o marcador e, com a mão firme, desenhou uma nova linha de lógica, conectando 2 equações que antes pareciam mundos distantes. Sr. Varga, a linha 3 é o Financial Times. Diga a eles que estou ocupado, disse Leonardo,
sem erguer os olhos da tela do computador. Seu escritório no último andar era um santuário de vidro e aço, com vista para o horizonte da cidade. 10 anos haviam se passado. Ele era o CEO da Varga International. Exatamente como sua mãe havia planejado. Senhor, é sobre os números do terceiro trimestre, insistiu sua assistente, Ava, através do intercomunicador. Eles estão chamando de agressivamente brilhante. Então eles podem escrever isso, disse Léo. Ele desligou o intercomunicador, o silêncio voltando a preencher o espaço. Ele olhou para a vista da cidade. As luzes brilhando como um campo de estrelas caídas. Ele tinha tudo. A riqueza. O poder. O nome. E se sentia completamente vazio. Seu telefone pessoal tocou na mesa. Era sua mãe. Ele ignorou. O relacionamento deles era agora estritamente profissional, uma série de reuniões de conselho e memorandos frios. O calor havia desaparecido há muito tempo. Ava entrou no escritório, quebrando seu protocolo de nunca entrar sem ser chamada. Isso o irritou. O que foi agora? Ava. Desculpe, senhor, disse ela. Parecendo nervosa. Mas há uma notícia urgente. Em todos os canais. Achei que o senhor deveria saber. Ela estendeu um tablet para ele. Se for sobre o mercado de ações, eu já sei. Não é sobre o mercado, senhor. É sobre ciência, disse ela. A curiosidade de Léo foi despertada. Ele pegou o tablet. A manchete dizia: Física revolucionada. Cientista isola constante universal de matéria escura. Ele franziu a testa. Press to devolver o tablet. Não era da sua conta. Mas então seu olhar captou um subtítulo mais abaixo na página. Descoberta inovadora nomeada constante de Léo pela cientista solitária. O ar ficou preso em sua garganta. Seu coração deu um solavanco violento. Ele rolou a tela para baixo, passando por parágrafos de jargão científico que ele não entendia, até encontrar a foto da cientista. Era Elara. Ela parecia diferente. Mais velha, claro. Seu cabelo estava mais curto. Mais severo. Havia uma intensidade em seus olhos que beirava a exaustão. Mas era ela. Dra. Elara Varga. Léo se levantou, cambaleando para a janela. Ele leu a frase de novo e de novo. Constant Leo. Parecia um erro de digitação. Um absurdo cósmico. Senhor. O senhor está bem? Perguntou Ava, a preocupação em sua voz. Ele não respondeu. Ele apenas olhou para a cidade. Bate não havia mais. Ele via um apartamento pequeno e bagunçado. Ele via equações rabiscadas em guardanapos. Ele ouvia uma risada suave no escuro. A mulher que ele chamou de peso morto havia acabado de redefinir o universo. E ela havia feito isso em seu nome. Coloquei-a na linha. Agora. Senhor, eu já tentei, disse Ava, a voz tensa no intercomunicador. O Instituto de Estudos Avançados tem uma política estrita. A doutora Varga não aceita chamadas não solicitadas. Eu não sou uma chamada não solicitada. Sou Leonardo Varga, ele retrucou, andando de um lado para o outro em seu escritório como um animal enjaulado. O nome dela está em todos os jornais. O meu nome. Eles estão cientes disso, senhor. Eles disseram que a nomeação foi uma escolha pessoal da doutora e que ela não tem mais comentários sobre o assunto, relatou Ava. Léo bateu com o punho na mesa. Isso não é uma resposta. O que isso significa? É uma homenagem. É uma piada cruel. Eu preciso saber. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. De novo. Diga a eles que é uma emergência pessoal. Já disse. Senhor. A resposta deles foi que a doutora não tem mais emergências pessoais. As palavras o atingiram. Elas soavam como algo que a nova Elara, a da foto, diria. Fria. Distant. Impenetrável. Ele passou o resto do dia obcecado. Ignora as camadas sobre os lucros records. Cancelou reuniões. Ele vasculhou a internet, devorando cada artigo sobre a doutora Elara Varga. Gênio recluso. A mente mais brilhante de sua geração. Dedicada ao ponto da obsessão. Nenhum artigo mencionava sua vida pessoal, além de uma nota de rodapé biográfica que dizia que ela frequentou a mesma universidade que ele. Sem família. Sem parceiro. Apenas o trabalho. Finalmente, ele encontrou um perfil em profundidade em uma revista científica. Incluía uma citação de seu antigo mentor, o Dr. Alves. Elara vê o universo como uma equação a ser resolvida, dizia Alves. Sua motivação sempre foi pura. Mas houve um período, logo após a faculdade, em que uma grande desilusão amorosa quase a tirou do caminho. Em vez disso, ela canalizou essa energia, essa dor,
Tornou-se o combustível para o motor que a impulsionou para as estrelas. Léo sentiu um aperto no peito. Desilusão amorosa. Ele era a desilusão amorosa. Mais abaixo, o entrevistador perguntou diretamente sobre o nome da constante. A resposta de Elara foi citada diretamente. A única citação pessoal em todo o artigo. Um dia, alguém me disse que meus sonhos eram apenas isso. Sonhos. Que não eram o mundo real. A constante de Léo é a prova de que os sonhos podem se tornar a estrutura fundamental da realidade. É uma homenagem a um sonho que nunca morreu, mesmo quando a pessoa que o inspirou desistiu dele. Não era uma piada. Não era um insulto. Era algo pyre. Era um monumento. Um monumento eterno à sua falha, à sua falta de fé, gravado na própria estrutura do cosmos. Ela não o odiava. Ela o havia tornado irrelevante para a narrativa de sua própria grandeza. Você viu as notícias. Eu suponho. A voz de Isabela pelo telefone era seca. Desprovida de qualquer emoção. Léo estava em seu escritório escuro, a cidade brilhando abaixo dele. Sim, mãe. Eu vi. Fascinante, disse ela. Quem diria que a garotinha sonhadora teria algo assim dentro dela? Imagino que você se sinta bastante satisfeito. Ter uma constante universal com o seu nome. Satisfeito. Léo repetiu, a palavra soando amarga em sua boca. Não, eu não me sinto satisfeito. Não seja modesto, Leonardo. É uma boa história. O CEO poderoso que uma vez inspirou um gênio. É bom para a sua imagem. Suaviza as arestas, ela continuou. Completamente surda ao tom dele. Deveríamos emitir um comunicado à imprensa. Parabenizá-la formalmente. Mostrar à classe. Não vamos emitir nada, disse Léo, sua voz baixa e perigosa. Não vamos tocar nisso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Por que não? É uma publicidade gratuita que não se pode comprar. Deveríamos capitalizar sobre isso. Capitalizar. Ele explodiu, a raiva que ele vinha reprimindo finalmente rompendo. Isso não é um negócio. Isso não é uma fusão ou aquisição. Isso é Elara. Sim. Elara, disse Isabela. A frieza em sua voz se aprofundando. Eu tinha esquecido que ela ainda ocupava algum espaço em sua mente. Achei que tivéssemos superado isso há uma década. Nós não superamos nada, disse Léo. Você fez uma escolha por mim. Você me mostrou um caminho e me disse que era o único. E eu estava errada, ela desafiou. Olhe para você. Você está no topo do mundo. Exatamente onde deveria estar. Você acha que estaria aí se tivesse ficado com ela, vivendo de um salário de professor assistente, esperando que a pesquisa dela desse em alguma coisa. Talvez eu fosse feliz, ele retrucou. Isabela riu. Um som áspero e sem alegria. A felicidade é superestimada. O legado é eterno. E você tem ambos agora, queira admitir ou não. Ela te deu um presente, Leonardo. Aceitei-o e siga em frente. Eu não posso, ele disse, a voz quebrada. Eu preciso falar com ela. Isso seria um erro, advertiu Isabela, sua voz agora cortante. Deixe o passado em paz. Remexer em velhas feridas só causa infecção. Você tem um império para governar. Concentre-se nisso. O que você tem tanto medo que eu descubra se falar com ela? Ele perguntou. Uma suspeita repentina e fria se formando em sua mente. Eu não tenho medo de nada, ela respondeu bruscamente. Estou apenas protegendo os interesses da empresa. E os seus? A linha ficou muda. Léo abaixou o telefone, o coração batendo forte. Remexer em velhas feridas. Sua mãe nunca admitia erros. Sua insistência para que ele ficasse longe de Elara parecia menos com um conselho de negócios e mais com um ato de autopreservação. Encontre tudo. Senhor. Ava perguntou através do intercomunicador. Cada artigo, cada perfil. Cada entrevista que a DRA. Elara Varga já deu. Eu não me importo se estiver em um blog de física obscuro ou no New York Times. Eu quero tudo na minha mesa em 1 hora, ordenou Léo. 1 hora depois, o tablet de Léo estava carregado com links. Ele os percorreu metodicamente, um por um. A maioria era técnica, cheia de jargão que ele mal entendia. Mas um deles, um perfil longo em uma revista popular de ciência, se destacava. O título era A Arquiteta das Estrelas. Ele o abriu. O artigo narrava sua ascensão meteórica, sua dedicação quase monástica à sua pesquisa. Era respeitoso. Até mesmo reverente. Ele leu cada palavra, procurando por algo, qualquer coisa que lhe desse uma pista. Senhor, acho que encontrei o que o senhor procura, disse Ava, sua voz suave vindo da porta. Ela não ousou entrar. Naquele último artigo. A revista Cosmos. Onde? Ele perguntou bruscamente. Está bem no final do artigo.
A última sessão, ela disse, e então recuou silenciosamente. Léo rolou a tela até o final, para uma sessão intitulada Um Legado Pessoal. E lá estava quando questionada sobre o nome incomum da Constante, dizia o texto. A doutora Varga ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ela ofereceu uma explicação simples. É uma homenagem a um amor de faculdade perdido, ela disse. Alguém que me ensinou que mesmo as ideias mais ambiciosas precisam de uma base sólida. O nome é um lembrete de que a inspiração pode vir de lugares inesperados e sobreviver mesmo quando tudo mais se foi. O coração de Léo parou. Mas não foi a citação que o quebrou. Foi o que veio a seguir. Abaixo do parágrafo, havia uma imagem. Era uma foto granulada de faculdade. Ele e Elara, sentados na grama do campus. Ele estava rindo, com a cabeça jogada para trás. Ela estava olhando para ele, não para a câmera, com um sorriso de pura adoração no rosto. A legenda dizia simplesmente, Doutora Varga com Leonardo Varga, se 10 anos atrás. Eles pareciam jovens. Felizes. Alheios ao futuro. Ele olhou para a foto por um longo tempo, o zumbido do ar-condicionado do escritório o único som. O garoto na foto era um estranho para ele. Um fantasma de uma vida que ele havia assassinado. Deixei-me sozinho. Ele disse ao ar vazio. A voz um sussurro rouco. Ele fechou os olhos. Mas a imagem estava gravada em sua mente. O sorriso dela. A maneira como ela olhava para ele. Como se ele fosse o centro do universo dela. Eu preciso chegar até ela. Senhor. Já esgotamos os canais oficiais, disse Ava, a voz cautelosa. Ela estava de pé do outro lado da enorme mesa de Léo, uma postura de deferência profissional. Então use os não oficiais, ele retrucou, o olhar fixo na foto granulada em seu tablet. Contract Investigators Particulars. Encontre seu endereço residencial. Encontre seu café favorito. Eu não me importo com o que for preciso. Senhor, isso beira o assédio. Ela advertiu suavemente. Poderia haver repercussões legais. Para o senhor e para a empresa. Eu sou a empresa. Ele respondeu friamente. Faça. 2 dias depois, Ava entrou em seu escritório com uma pasta fina. Conseguimos, disse ela, a voz desprovida de triunfo. Um endereço. Um apartamento em uma cidade perto do Instituto de Pesquisa. É muito isolado. Bom, disse Léo, pegando a pasta. Prepare o jato. Senhor. O conselho. Cancele minhas reuniões. Diga a eles que é uma emergência familiar. Ele a interrompeu, já discando o número de seu piloto. Horas depois. Ele estava em um carro alugado, dirigindo por uma estrada sinuosa cercada por florestas. A moradia de Elara não era um apartamento, mas uma pequena casa moderna aninhada nas árvores, as paredes de vidro olhando para o vazio. Era o tipo de lugar que uma pessoa escolheria se não quisesse ser encontrada. Ele estacionou o carro e caminhou até a porta da frente. Sua mão tremia quando ele a levantou para bater. Ele não tinha ideia do que diria. Desculpe por ter destruído sua vida, mas obrigado pela constante universal. Antes que seus dedos tocassem a madeira. A porta se abriu. Um homem de cabelos grisalhos e rosto severo estava parado ali. Ele usava um jaleco de laboratório. Era o Dr. Alves. Sr. Varga, disse o professor, a voz fria como a pedra. Não foi uma pergunta. Eu esperava que você aparecesse. Doutor, disse Léo, pego de surpresa. Eu preciso falar com a Elara. Você está 10 anos atrasado para isso, disse Alves, bloqueando a entrada. Ela não quer vê-lo. Como você sabe. Você perguntou a ela, Léo insistiu, dando um passo à frente. Eu não preciso perguntar. Retrucou Alves. Eu passei a última década juntando os pedaços da pessoa que você quebrou. Ela construiu uma fortaleza ao redor de si mesma para manter pessoas como você do lado de fora. E eu sou o guardião do portão. Por favor, disse Léo, o orgulho o abandonando. Sua voz era quase um apelo. Eu só preciso de 5 minutos. Eu preciso entender. Entender o quê? Zombou Alves. O custo de sua ambição. Olhe ao redor. Olhe para a vida que você escolheu. Isso é tudo que você precisa entender. Ele começou a fechar a porta. Vá para casa. Sr. Varga. Não há nada para você aqui. O conselho está furioso. Leonardo. A voz de Isabela crepitava no telefone do carro. Desaparecer sem explicação. No meio das negociações com a APEC. O que você estava pensando? Eu estava pensando que minha vida é mais do que um balanço trimestral, respondeu Léo, o olhar fixo na estrada escura à sua frente. Ele estava voltando para o aeroporto, derrotado. Não seja dramático. Sua vida é o balanço trimestral, ela retrucou.
O que quer que você estivesse fazendo, espero que tenha valido a pena. Não, não valeu. Disse ele. Eu não a vi. Houve um silêncio cortante. Bom, disse Isabela finalmente, a palavra carregada de alívio. Isso significa que o problema se resolveu sozinho. Volte para o escritório. Temos danos a controlar. Mãe, disse Léo, sua voz baixa. O que exatamente você disse a ela naquele dia no campus? Já conversamos sobre isso. É história antiga. Não para mim. Lembrou-me do que você me contou. Que ela foi hostil, que rejeitou uma oferta generosa. Mas quando a confrontei, ela disse que você a tratou como uma prostituta. Ele falou. As palavras amargas em sua boca. Qual é a verdade? A verdade é o que funcionou, disse Isabela, a voz fria. Eu lhe dei a alavanca de que você precisava para se libertar. Você a usou. O resultado final é tudo o que importa. A admissão casual o enojou. Então você mentiu. Eu enquadrei a situação para alcançar um objetivo desejado. Ela corrigiu. É o que bons líderes fazem. Você deveria saber disso. E o que você disse a ela sobre mim? Ele pressionou. O que você a fez acreditar. Eu disse a ela que você era fraco. Isabela admitiu. Sem um pingo de remorso. Que você nunca lutaria por ela contra a minha vontade. E eu estava certa. Não estava. O telefone escorregou da mão de Léo e caiu no banco do passageiro. Ele não ouviu o resto do que ela disse. Ele só ouvia aquelas palavras, ecoando em sua mente. Eu disse a ela que você era fraco. Não foi apenas a pressão. Não foi apenas o ultimato. Foi uma manipulação de 2 gumes. Ela o envenenou contra Elara e envenenou Elara contra ele. Ela não apenas os separou, ela destruiu a própria memória do que eles eram. Garantindo que nenhum dos dois jamais tentasse encontrar o caminho de volta. Ele parou o carro no acostamento. O motor roncava no silêncio da noite. Pela primeira vez em 10 anos, ele não viu sua mãe como uma estrategista implacável. Ele a viu como uma sabotadora, a arquiteta de sua prisão dourada. E ele se viu como seu cúmplice voluntário. Notícia de última hora. A voz do apresentador da TV no lounge do aeroporto privado cortou o silêncio atordoado de Léo. Ele estava esperando seu jato ser reabastecido. A confissão de sua mãe ainda ecoando em sua cabeça. Ele olhou para a tela sem interesse. Provavelmente outra atualização do mercado. Mas as imagens não eram de Wall Street. Eram de um prédio de aparência futurista com veículos de emergência piscando do lado de fora. A legenda na parte inferior da tela o fez congelar. Explosão no Instituto de Estudos Avançados. O sangue de Léo gelou. Era o Instituto de Elara. Estamos recebendo relatos de uma explosão catastrófica em um dos laboratórios de física de partículas, disse o apresentador. A voz grave. As autoridades estão descrevendo a cena como extremamente perigosa devido à natureza volátil da pesquisa que estava sendo conduzida. Léo se levantou, aproximando-se da tela, o coração martelando contra as costelas. Não, ele sussurrou. A causa da explosão é desconhecida, mas fontes internas sugerem que pode ter sido um mau funcionamento em um experimento de contenção de matéria exótica, continuou o jornalista. O Instituto é o lar de algumas das mentes científicas mais brilhantes do mundo, incluindo a recém-celebrada doutora Elara Varga, a arquiteta da revolucionária constante de Léo. O nome dela, dito em voz alta pelo apresentador, soou como uma sentença de morte. Detalhes sobre as vítimas ainda não foram divulgados, mas as primeiras informações indicam que a explosão ocorreu no laboratório principal, onde a doutora Varga e sua equipe estavam trabalhando até tarde em uma nova fase de sua pesquisa. A sala começou a girar. Léo agarrou-se a uma cadeira para se firmar. Sua mente se recusava a processar a informação. Ele acabará de estar lá. Ela estava lá, a poucos metros dele. Atrás de uma porta que ele não conseguiu atravessar. Seu telefone tocou. Era Eva. Ele atendeu, a mão tremendo. Senhor, o senhor está vendo as notícias. A voz dela estava trêmula. Sim. Ele conseguiu dizer. Senhor, a lista de vítimas acaba de ser confirmada. Um feed de notícias local a divulgou, disse Ava, e ele pôde ouvi-la engolir em seco. A doutora Elara Varga, ela está na lista. Confirmada. O telefone caiu de sua mão e bateu no chão com um baque surdo. O mundo de Léo não desmoronou. Ele se estilhaçou. A esperança que ele nem sabia que estava abrigando. A esperança de uma conversa, de um pedido de desculpas, de um vislumbre de reconhecimento, foi aniquilada. Ela se foi. A mulher que ele abandonou, a mulher que imortalizou seu nome nas estrelas, havia desaparecido do universo para sempre. E ele nunca teve a chance de dizer que sentia muito. O mundo se tornou um borrão sem som.
Léo não se lembrava do voo de volta. Não se lembrava de ter chegado ao seu apartamento vazio. Ele apenas se lembrava do silêncio. Um silêncio tão profundo que doía. Ele ligou a TV. O rosto de Elara estava em todos os canais. Não a foto severa de cientista genial, mas a foto de faculdade. A foto dele com ela. A mídia havia encontrado. Tragédia atinge cientista brilhante, dizia uma manchete. O legado da constante de Léo viverá, dizia outra. Seu nome, entrelaçado ao dela, mesmo na morte. Era uma forma de tortura. Seu telefone tocou incessantemente. O conselho. Sua mãe. Ele ignorou tudo. Dias se passaram. Ele não comeu. Não dormiu. Ele apenas sentou-se na escuridão. A luz da TV piscando em seu rosto impassível. Ele era um fantasma em sua própria vida. Sr. Varga. A voz o assustou. Ele se virou. Ava estava parada na porta de sua sala de estar. Ele não a tinha ouvido entrar. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz rouca e estranha. Sua mãe me enviou. Ela estava preocupada. Disse Ava suavemente. O memorial público para a doutora Varga é amanhã. Eu achei que o senhor gostaria de saber. Léo a encarou. A memorial. Um evento público para lamentar uma mulher que ele só conheceu de verdade na solidão de um pequeno apartamento. Por quê? Ele sussurrou. Porque você se importa. Ava hesitou. Depois deu um passo para dentro da sala. Eu li os artigos, senhor. Todos eles. Eu vi a foto. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, ele viu não uma assistente, mas uma pessoa. Havia pena em seus olhos. Ninguém merece perder alguém assim. Eu a perdi há 10 anos, disse ele. A verdade da frase o atingindo com força total. Eu só não sabia até agora. Talvez, disse Ava. Mas o luto não tem prazo de validade. Ela colocou um envelope na mesa ao lado dele. Estes são os detalhes, caso o senhor decida ir. Às vezes dizer adeus, mesmo que seja tarde demais, é a única coisa a fazer. Ela se virou e saiu, deixando-o sozinho novamente com o envelope branco. Ir. Como ele poderia ir? Como ele poderia sentar-se em uma sala cheia de pessoas que a admiravam, que a amavam? Quando ele era a causa de sua dor mais profunda. Seria uma profanação. Mas como ele poderia não ir? Como ele poderia deixá-la desaparecer sem uma única testemunha de seu pecado? Ele pegou o envelope. Suas mãos estavam firmes. A decisão estava tomada. Ele iria. Não por absolvição. Não por encerramento. Mas como um ato de penitência. Ele iria se sentar na presença de sua memória e forçar-se a sentir cada grama da dor que ele merecia. O auditório estava lotado. Um mar de rostos solenes. Cientistas, acadêmicos, estudantes. Leo sentaus na última fila. Um terno caro o fazendo sentir-se um intruso. Ninguém o reconheceu. Ele era apenas mais um rosto anônimo na multidão. No palco, uma grande foto de Elara estava em exibição. Era uma foto profissional, ela sorrindo levemente para a câmera, os olhos brilhando com inteligência. Não era a Elara dele. Várias pessoas falaram. Colegas que elogiaram sua mente brilhante. Alunos que falaram de sua paciência como mentora. Cada palavra era uma facada no peito de Léo. Eles falavam de uma mulher que ele nunca se permitiu conhecer. Então. O Dr. Alves subiu ao pódio. Ele parecia anos mais velho do que quando Léo o vira poucos dias antes. Muitos falaram sobre a mente de Elara. Começou Alves, a voz embargada. Mas eu quero falar sobre seu coração. Ela tinha uma capacidade de sentir tão vasta quanto o cosmos que estudava. Ele fez uma pausa. Olhando para a multidão. Ela canalizou tudo para o seu trabalho. Especialmente depois de uma grande desilusão amorosa na faculdade que quase a destruiu. Ela não falava muito sobre isso. Mas eu sei que essa dor se tornou o cadinho onde sua genialidade foi forjada. Ela pegou a coisa mais sombria que já lhe aconteceu e a transformou em luz para o resto do mundo. Léo encolheu-se em seu assento. Era como se Alves estivesse falando diretamente com ele. Ela acreditava que tudo no universo estava conectado. Continuou o professor. Causa e efeito. Ação e reação. A escolha de uma pessoa pode criar ondulações que moldam a galáxia de outra. Seus olhos varreram a última fila, e por um instante, Léo teve certeza de que eles se encontraram. Algumas pessoas constroem impérios de vidro e aço. Elara construiu um legado de estrelas. Eu me pergunto qual deles durará mais. Após o memorial, enquanto as pessoas se dispersavam, Léo permaneceu sentado. Paralisado. Eu sabia que você estaria aqui. A voz do Dr. Alves o fez pular. O velho professor estava parado ao lado de sua fileira. Eu não deveria ter vindo, disse Léo,
A voz um sussurro rouco. Não, não deveria, concordou Alvez. Mas já que está aqui. Ele estendeu uma pequena caixa de madeira. Ela queria que você tivesse isso. Léo olhou para a caixa, confuso. O que? Seus diários de pesquisa. Os originais, da faculdade até a semana passada, disse Alvez. Em seu testamento, ela especificou. Se algo acontecesse com ela, eles deveriam ir para você. Ele empurrou a caixa nas mãos de Léo. Ela disse que era importante que você entendesse. Entendesse o quê? Perguntou Léo, o coração batendo forte. O que você jogou fora, disse Alvez, a voz desprovida de simpatia. Ele se virou e foi embora, deixando Léo sozinho no auditório vazio, segurando os destroços de uma vida que ele mal sabia que existia. Léo abriu a caixa de madeira em sua mesa de escritório. O cheiro de papel velho e tinta encheu o ar. Dentro, havia uma dúzia de cadernos de capa dura, empilhados em ordem cronológica. O primeiro tinha uma etiqueta simples, ano 1, Fundamentos. Ele o abriu com mãos trêmulas. A Caligrafia de Alera, precisa e elegante, cobria a página. No início, eram apenas anotações de aula, problemas de física. Mas então, seu nome começou a aparecer. Léo diz que eu penso demais. Talvez ele esteja certo. Consegui explicar a teoria da relatividade para Léo usando uma analogia com o café. Ele finalmente entendeu. O sorriso dele ilumina tudo. Ele me ajudou a consertar o espectrômetro hoje. Ele não entende a mecânica, mas entende como as coisas se encaixam. Como nós nos encaixamos. Léo virou as páginas. Cada anotação um pequeno fragmento de um passado feliz que ele havia esquecido. O amor dela por ele estava entrelaçado com seu amor pela ciência. Ele não era uma distração. Ele era parte da equação. Ele pegou o segundo caderno, rotulado ano 2, rompimento. Ele sentiu um nó no estômago. A caligrafia nas primeiras páginas era a mesma. Mas então, abruptamente, mudou. A data correspondia ao dia seguinte ao rompimento. As páginas estavam borradas em alguns lugares, manchadas por lágrimas. Variável inesperada introduzida no sistema. Mãe dele. Força externa desestabilizadora. Ele disse que sou um peso morto. Como uma equação pode ser um peso morto? É apenas verdade. Ou eu sou uma verdade que ele não quer mais resolver. O silêncio neste apartamento é um vácuo. Suga todo o ar. Toda a luz. Léo teve que parar, fechando os olhos contra a dor. Ele era o responsável por aquelas palavras. Aquela angústia. Ele forçou-se a continuar. Folheou as páginas de desespero. E então, gradualmente, o tom começou a mudar. A dor ainda estava lá. Mas algo mais começou a surgir. Se o amor pode se transformar em nada, talvez o nada também possa se transformar em algo. A energia nunca é destruída. Apenas transformada. O universo nasceu de uma singularidade. Um ponto de dor e pressão infinitas. Talvez eu também possa criar algo a partir disso. E então vieram as equações. Páginas e páginas delas. Eram caóticas, febris, mas ele podia ver o começo de algo. Um padrão emergindo do caos. No centro de uma página, circulado várias vezes, ele viu pela primeira vez a semente do que se tornaria a constante de Léo. Estava anotado ao lado de uma frase, uma constante para equilibrar a dor. Uma força fundamental para impedir que o universo se desfaça. Ele fechou o caderno, o coração pesado como chumbo. Dr. Alvez estava certo. A dor dela não a destruiu. Tornou-se seu combustível. Ele não a inspirou com seu amor. Ele a inspirou com sua crueldade. Senhor, sua mãe está na linha 1. É a terceira vez que ela liga esta manhã. Eu não estou aqui, disse Léo, sem desviar os olhos dos diários espalhados por sua mesa. Ele havia passado a noite lendo, movendo-se através dos anos, observando a evolução de Elara de estudante de coração partido a titã da física. Ele pegou um caderno do meio da pilha. A etiqueta dizia ano 5, ponto de inflexão. A caligrafia era agora firme, confiante. As equações eram mais complexas, quase incompreensíveis para ele. Ela estava no limite de sua grande descoberta. Enfiado entre duas páginas. Havia um envelope dobrado. O nome dele estava escrito na frente. Léo. Seu coração parou. Era uma carta. Uma que ela nunca enviou. Com as mãos trêmulas, ele a abriu. Léo, não sei por que estou escrevendo isso. Acho que algumas equações simplesmente precisam ser resolvidas, mesmo que a resposta seja dolorosa. Faz 5 anos. Ouvi dizer que você está indo bem. CEO. Exatamente como ela queria. Eu pensei muito sobre aquele último dia. Por muito tempo, eu me culpei. Pensei que era fraca. Que eu não era o suficiente.
Então, por muito tempo, eu culpei você. Pensei que você era cruel. Ambicioso. Sem coração. Mas a física me ensinou que as coisas raramente são tão simples. Os sistemas são complexos. As forças interagem de maneiras invisíveis. Eu vi sua mãe naquele dia, Léo. Antes de você chegar. Ela me ofereceu dinheiro. Eu recusei. Quando você chegou, furioso, e me acusou de ser hostil com ela. Eu vi o conflito em seus olhos. Eu vi você lutando contra o que ela disse e o que você sabia sobre mim. E eu vi você perder a batalha. Ela lhe disse que eu era um fardo. Mas ela me disse que você era fraco. Que você nunca teria coragem de desafiá-la por mim. Naquele momento, eu percebi que ela estava nos colocando um contra o outro. Ela não estava tentando salvar você de mim. Ela estava tentando salvar você de si mesmo. Da parte de você que poderia ter escolhido o amor em vez do dever. Então eu deixei você ir. Eu não lutei mais. Porque eu te amava o suficiente para não fazer você escolher. Eu sabia que a culpa de desafiá-la o consumiria, e nosso amor morreria de qualquer maneira, envenenado por seu ressentimento. Eu escolhi deixar você acreditar que eu era o problema. Era mais fácil para você assim. E talvez, no final, tenha sido mais fácil para mim também. A raiva era um combustível melhor do que a tristeza. Eu só queria que você soubesse. Eu não te odeio. Eu nunca odiei. Eu só lamento o universo em que não tivemos força para lutar por nós mesmos. Elara. Léo deixou a carta cair na mesa. O ar foi arrancado de seus pulmões. A verdade era pior do que a crueldade. Pior do que o abandono. Era sacrifício. Ela ouviu. Ela o entendeu. E ela o protegeu dele mesmo. Assumindo o papel de vilã para poupá-lo da dor de uma escolha impossível. Ele não a quebrou. Ele a forçou a se quebrar para salvá-lo. Um soluço escapou de sua garganta, um som áspero e feio. A dor era física, uma pressão esmagadora em seu peito. A mulher que ele chamou de peso morto havia carregado o fardo por ambos, silenciosamente. Por uma década. O som de vidro quebrando ecoou pelo escritório silencioso. Léo jogou um prêmio de cristal contra a parede, observando-se estilhaçar em 1000 pedaços. Ele varreu os papéis de sua mesa, enviando relatórios de lucros e projeções de mercado voando pelo chão. Ele arrancou os diplomas da parede, as molduras de madeira quebrando ao atingirem o chão. Ele era uma tempestade de dor, destruindo os símbolos de uma vida que agora parecia uma fraude. Cada prêmio, cada artigo emoldurado sobre seu sucesso, era um monumento à sua covardia. Sr. Varga. Ava gritou, correndo para dentro do escritório. O que está acontecendo? Ele se virou para ela, o rosto contorcido em uma máscara de agonia, os olhos vermelhos e selvagens. Saia. Ele rosnou, a voz irreconhecível. Senhor. Por favor. Eu disse saia. Ele berrou, e a força em sua voz a fez recuar para o corredor. Ela fechou a porta suavemente, deixando-o sozinho com sua destruição. Ele afundou no chão, no meio dos destroços. Ele pegou a carta de Elara. O papel amassado em seu punho. Eu te amava o suficiente para não fazer você escolher. Como ele pôde ser tão cego? Como pôde ser tão fraco? Sua mãe não apenas o manipulou. Ela havia contado com a fraqueza dele, com a ambição dele. Ela conhecia o filho que havia criado. Um filho que escolheria o poder em vez da pessoa que tornava esse poder significativo. Ele riu, um som oco e quebrado. Ciel. Rei de um império vazio. Ele tinha tudo o que sua mãe sempre quis para ele. E ele não tinha nada. Ele olhou para os diários de Elara. O único oásis de ordem no caos que ele havia criado. Eles eram o testamento dela. Não apenas para sua genialidade, mas para sua força. A força que ele nunca teve. Ele se arrastou até a mesa e pegou o telefone. Ele discou um número que conhecia de cor. O que é, Leonardo? A voz de Isabela soou, impaciente. Estou em uma reunião. Eu li a carta dela, disse ele. A voz um sussurro fantasmagórico. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de compreensão. Eu não sei do que você está falando, disse ela, a voz ligeiramente tensa. Você sabe. Ele insistiu. Você destruiu tudo. Você destruiu a mim. Você a destruiu. Por que eu construí você? Ela retrucou, a frieza voltando à sua voz. Tudo o que fiz foi para garantir o seu futuro. Meu futuro. Ele repetiu, a histeria borbulhando em sua voz. Você não me deu um futuro. Você me deu uma sentença de prisão perpétua. Ele desligou, jogando o telefone contra a parede. Ele se enrolou no chão, entre os destroços de seu sucesso, e pela primeira vez desde que era um menino, Leonardo Varga chorou.
Soluços violentos e incontroláveis que vinham de um lugar profundo e quebrado. O som da alma de um homem finalmente se despedaçando. Você fez uma bagunça. Leonardo. Isabela Varga estava parada na porta do escritório destruído de Léo, examinando o caos com um olhar de desaprovação. Ela estava impecável como sempre, o que tornava a devastação ao redor dela ainda mais gritante. Léo estava sentado em sua cadeira, no meio dos destroços. Ele não tinha se movido desde que desligou o telefone. Ele parecia um rei deposto em um trono de ruínas. Eu não fiz essa bagunça, disse ele, a voz sem emoção. Você fez. Eu apenas a tornei visível. Ela entrou na sala, contornando cuidadosamente os cacos de vidro. Isso é por causa de uma carta sentimental de uma garota morta. Eu pensei que o tivesse criado para ser mais forte do que isso. Você não me criou. Você me programou, ele retrucou, olhando para ela. Os olhos dele estavam vazios, desprovidos de qualquer calor que ele já teve por ela. Você me programou para valorizar o lucro acima das pessoas. O poder acima do amor. A ambição acima da felicidade. E funcionou, disse ela, sem se desculpar. Você é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. A empresa nunca foi tão próspera. Esse é o seu legado. Ele soltou uma risada amarga. Este não é o meu legado. É o seu. Eu fui apenas o seu instrumento. Ele se levantou, a carta de Elara ainda amassada em sua mão. Ele a estendeu para ela. Leia. Isabela olhou para o papel com desdém. Eu não preciso ler as divagações de uma garota ingênua. Leia, ele ordenou, a voz ecoando com uma autoridade que a surpreendeu. Hesitante. Ela pegou a carta. Seus olhos percorreram as linhas. O rosto dela permaneceu uma máscara de compostura, mas Léo viu um aperto quase imperceptível em sua mandíbula. Ela terminou de ler e dobrou o papel cuidadosamente. Ela era inteligente, admitiu Isabela, a voz fria. Ela entendeu a situação. Ela fez a escolha lógica. Não foi lógica, gritou Léo. Foi sacrifício. Foi amor. Uma palavra que você não entende. Ele se aproximou dela, o rosto a centímetros do dela. Você me disse que ela era um peso morto. Mas o único peso morto na minha vida, a única âncora me arrastando para o fundo. Sempre foi você. Pela primeira vez, Léo viu uma fissura na armadura de sua mãe. Um brilho de incerteza em seus olhos. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Você está sendo histérico, disse ela, recuperando a compostura. Você superará isso. O tempo cura todas as feridas. Algumas feridas não curam, disse ele, a voz baixando para um sussurro gelado. Elas infeccionam. E apodrecem você de dentro para fora. Ele se afastou dela. Saia do meu escritório. Este é o meu escritório. É a minha empresa. Ela lembrou. Não por muito tempo, disse ele, olhando pela janela para a cidade que ele não via mais como sua. Acabou, mãe. Tudo acabou. Convoquei esta reunião de emergência por um motivo. Léo estava na cabeceira da mesa da sala de reuniões. Sua voz estava calma, desprovida de qualquer emoção. Os membros do conselho o encaravam, confusos. Isabela, sentada à sua direita, o fuzilava com o olhar. Leonardo. Isso é altamente irregular, disse Isabela, a voz controlada. Qualquer que seja o seu drama pessoal, este não é o fórum para isso. Pelo contrário, disse Léo. Seu olhar varrendo cada membro do conselho. Este é exatamente o fórum. A partir de agora, eu renuncio ao meu cargo de CEO da Varga International. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Um dos membros mais velhos, o Sr. Shen, se inclinou para a frente. Léo, o que é isso? Tivemos um trimestre recorde. Ele não está bem, disse Isabela rapidamente, levantando-se. Ele está sob grande estresse. Esta reunião está encerrada. Senteze. Mãe, disse Léo, a autoridade em sua voz silenciando a sala. Ela o encarou, chocada, mas obedeceu. Eu não terminei. Ele fez uma pausa, deixando o peso de seu próximo anúncio assentar. Além da minha renúncia, instruí meus advogados a iniciar o processo de liquidação de toda a minha participação acionária na empresa. Cada ação. Desta vez, o silêncio foi de puro choque. Liquidar uma participação tão grande inundaria o mercado, fazendo o preço das ações despencar. Seria um ato de sabotagem corporativa. Você não pode, sibilou Isabela. Isso destruiria a empresa. Destruiria o legado de seu pai. O legado dele já foi destruído há muito tempo, disse Léo, o olhar fixo nela. O que você vai fazer com o dinheiro, Léo? Perguntou o Sr. Shen, a voz cheia de apreensão. Começar uma empresa rival. Não, disse Léo. Vou usar cada centavo para criar uma nova organização.
Ela se chamará Fundação Elara Varga. O nome pairou no ar como uma granada. Seu propósito, continuou Léo, a voz firme como uma rocha, será fornecer bolsas de estudo e financiamento de pesquisa para jovens cientistas brilhantes de origens humildes. O tipo de pessoa que este conselho consideraria uma distração. Isabela se levantou de um salto. O rosto uma máscara de fúria. Você não se atreveria usar o dinheiro desta família para financiar os sonhos de ninguém. Para homenagear ela. É exatamente o que vou fazer, disse Léo. Vou pegar o império que você construiu sobre a infelicidade dela e vou usá-lo para criar 1000 legados em seu nome. Ele olhou para sua mãe, os olhos vazios de tudo, exceto resolução. Você queria um legado, mãe. Agora você terá um. Apenas não será o seu. O observatório Elara Varga ficava no topo de uma montanha, longe da poluição luminosa da cidade que Léo antes governava. Era uma cúpula de branco e prata, silenciosa sob o céu noturno. Dentro, a única luz vinha do brilho fraco dos monitores e do vasto campo de estrelas exibido em uma tela gigante. Léo estava parado na sombra, observando uma jovem cientista trabalhar no console do telescópio principal. Senhor Varga, disse a jovem, Virandose. Ela não parecia ter mais de 20 e poucos anos. O senhor está aqui até tarde de novo. Eu gosto do silêncio, Sofia, respondeu Léo. Sua voz era quieta, a de um homem que não estava mais acostumado a dar ordens. O silêncio está prestes a ficar barulhento, disse ela, com um sorriso animado. Estamos perto de confirmar uma nova anomalia gravitacional, usando o modelo dela como base. Ela gesticulou para um retrato elegante de Elara pendurado na parede. Cada vez que pensamos que chegamos ao limite do trabalho dela, descobrimos que é apenas um novo começo. É como se ela tivesse deixado um mapa para nós. Ela sempre esteve vários passos à frente, disse Léo, seu olhar fixo no retrato. A fundação, o que o senhor fez, mudou tudo para pessoas como eu, disse Sofia. A voz cheia de gratidão sincera. Deu-nos uma chance que nunca teríamos. Ela hesitou. Deve ser incrível saber que o senhor inspirou a descoberta original dela. A Constante Leo. Seu nome está lá em cima para sempre. Um silêncio pesado preencheu o espaço. O sorriso de Sofia vacilou, sentindo que havia dito algo errado. Sim, disse Léo finalmente, a voz quase um sussurro. Para sempre. Sofia desviou o olhar, constrangida, e voltou ao seu trabalho. Bem, vou deixar o senhor em paz. Ela se afastou. E Léo ficou sozinho com o retrato e as estrelas. Ele caminhou até ao ocular do grande telescópio. Ele olhou para a escuridão infinita, para as nebulosas e galáxias distantes que Elara tanto amava. Ele havia destruído o império de sua mãe. Ela agora era uma pária social, seu nome sinônimo de um escândalo corporativo. Ele havia vencido. Mas não parecia uma vitória. Ele não era mais um CEO. Ele não era um marido ou um pai. Ele era um guardião. O guardião da memória de uma mulher. Sua vida agora se resumia a isso. Financiar os sonhos de estranhos em nome de um amor que ele havia matado. Lá em cima, na vasta e indiferente escuridão, seu nome estava gravado na estrutura do universo. Não era um monumento à sua grandeza. Era sua lápide. Um lembrete eterno, escrito em fogo estelar, do que ele havia jogado fora. Sua punição não era a pobreza ou a ruína. Era essa clareza lúcida e infinita. Uma vida inteira pela frente, para olhar para o céu e saber que ele estava para sempre ligado à única mulher que amou, e para sempre separado dela. A noite seria sua companheira constante, e o arrependimento. Seu único legado. Você está feliz agora, Leonardo. A voz cortou o silêncio do observatório. Léo se virou lentamente. Isabela estava parada na entrada, envolta em um casaco escuro. Ela parecia menor, mais velha. A armadura de poder e controle havia desaparecido, substituída por uma amargura que envenenava o ar. Felicidade não tem nada a ver com isso, respondeu ele, a voz monótona. Não minta para mim, ela sibilou, caminhando em direção a ele. Seus saltos estalavam no chão polido. Olhe para o que você fez. A empresa está em frangalhos. Nossos amigos nos evitam como se fossemos leprosos. O nome Varga, o nome do seu pai, virou piada nos círculos financeiros. O nome Varga agora financia o futuro, disse Léo, sem se abalar. Isso é mais do que ele já fez antes. Às custas do seu próprio futuro, ela retrucou, o rosto contorcido de raiva. Você vive aqui como um monge. Um eremita assombrado. Você acha que é isso que ela iria querer? Essa vingança mesquinha e autodestrutiva. Você ainda não entende. Disse ele, um cansaço profundo em sua voz. Isso nunca foi sobre vingança. Não. Então o que é?
ela exigiu. Humilhar sua própria mãe. Destruir o legado de sua família por causa de uma paixão de faculdade. É penitência, disse Léo. A palavra pairou entre eles, simples e absoluta. É o preço. O preço por ter sido fraco. Por ter acreditado em você. Por ter deixado que você me transformasse em alguém que ela não podia mais amar. Isabela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Eu fiz de você um rei. Você fez de mim um prisioneiro. Ele corrigiu. E me fez esquecer que eu já tive a chave do universo inteiro. Ele olhou para o retrato de Elara na parede. Eu não estou fazendo isso por ela. Ela se foi. Eu estou fazendo isso por mim. Para me forçar a lembrar, todos os dias, o que eu perdi. Isabela o encarou, a fúria em seus olhos lentamente dando lugar a uma compreensão fria e aterrorizante. Ela não o havia perdido para outra mulher, ou para uma empresa rival. Ela o havia perdido para um fantasma. Um fantasma que ele escolheria para sempre em vez dela. Então você está realmente perdido, ela sussurrou. A derrota final em sua voz. Você a matou, e agora deixou que a memória dela matasse você. Eu sei, disse Léo. Ele se virou de volta para o telescópio. Terminando a conversa. Ela ficou ali por mais um momento, uma rainha sem reino, e então se virou e saiu. O som de seus passos recuando foi o último vestígio de seu antigo mundo desaparecendo para sempre. Eu não esperava que você realmente construísse isso. Léo se virou da janela panorâmica do observatório. Dr. Alves estava parado na entrada. O rosto enrugado em uma expressão de ceticismo cansado. Era a primeira vez que ele visitava. Eu disse que faria. Respondeu Léo simplesmente. Alves entrou, o olhar percorrendo o equipamento de ponta, os monitores brilhantes, o retrato de Elara que dominava a sala. É, impressionante, admitiu ele, a contragosto. Ela teria adorado. Ele parou na frente de Léo, os olhos perscrutadores. Mas a pergunta permanece. O que você espera ganhar com tudo isso, Varga? Absolvição. A palavra pairou no ar, feia e fora de lugar. Absolvição é para homens que podem ser perdoados, disse Léo. A voz vazia. Eu não sou um deles. Alves o estudou por um longo momento. Então é apenas um show. Um grande gesto para aliviar sua consciência. Minha consciência não pode ser aliviada, disse Léo. Isso não é para mim. É para ela. É a única coisa que sei fazer. Construir. Antes, eu construía impérios de dinheiro. Agora, eu construo um legado para ela. É a mesma habilidade, apenas com um propósito diferente. Um propósito que você roubou dela. Retrucou Alves, a antiga hostilidade aflorando. Sim, concordou Léo, sem desviar o olhar. Sim. Eu roubei. A aceitação calma de sua própria culpa pareceu desarmar o professor. Ele suspirou, um som pesado de resignação. Sabe, no apartamento dela, depois do acidente, enquanto arrumávamos as coisas dela, não havia quase nada pessoal. Apenas livros e anotações. Ele fez uma pausa. A única foto que ela tinha em exibição era aquela. A de vocês dois no campus. Estava em uma pequena moldura em sua mesa de cabeceira. Léo estremeceu, uma reação quase imperceptível. A imagem daquela foto, daquele garoto feliz que ele costumava ser, brilhou em sua mente. Ela o manteve perto. Mesmo depois de tudo. A dor daquela revelação foi um novo tipo de agonia. Ela nunca esqueceu o garoto daquela foto, disse Alves suavemente, como se estivesse falando para si mesmo. Foi o homem que você se tornou que ela teve que apagar. Ele olhou para Léo uma última vez, uma mistura de pena e desprezo em seus olhos. Ela merecia mais do que uma memória, Varga. E você não merece nada menos do que isso. Doutor. Alves se virou e saiu, deixando Léo sozinho com o peso daquela última e cruel verdade. Ele não apenas destruiu o futuro deles, ele havia corrompido o passado. Forçando-a a se agarrar a um fantasma porque o homem de verdade havia se tornado um monstro. Senhor Varga. O senhor precisa ver isso. A voz de Ana, uma das jovens bolsistas da fundação, estava cheia de uma excitação contida. Léo se virou lentamente da janela, onde observava o nascer do sol pintar o céu de cinza. O que é? Ele perguntou. O algoritmo que desenvolvemos com base nos diários dela. Ele encontrou um padrão nos dados do telescópio da noite passada, disse ela, apontando para uma tela complexa cheia de gráficos e números. É sutil. Mas está lá. Uma flutuação que corresponde exatamente a uma de suas teorias marginais. A teoria sobre ecos gravitacionais. Léo se aproximou, o olhar percorrendo as linhas de código e os gráficos. Por um instante, o antigo CEO analítico dentro dele emergiu, vendo o padrão, a lógica, a beleza da matemática. Ela estava certa,
ele sussurrou. De novo, ela estava sempre certa. Disse Ana com um sorriso reverente. E a melhor parte? A flutuação está mais forte perto de um sistema estelar onde a constante de Léo é particularmente pronunciada. É como se a sua inspiração e a teoria dela estivessem dançando juntas através do tempo e do espaço. A palavra sua inspiração o atingiu com a força de um golpe físico. Ele desviou o olhar da tela, o brilho da descoberta morrendo em seus olhos, substituído pela familiar doçura da é apenas um nome, Ana, disse ele. A voz baixa. O trabalho é o que importa. O trabalho dela. Ele deu um tapinha gentil no ombro dela. Bom trabalho. Continue. Escreva o relatório. Ele se afastou, deixando-a com sua descoberta e sua alegria. Ele caminhou até a grande janela panorâmica do observatório. O sol agora estava acima do horizonte, iluminando o mundo. Mas Léo não sentia seu calor. Ele viveu assim por anos. Em um ciclo de descobertas feitas em nome dela. Cada uma um novo lembrete de sua genialidade. Cada menção ao seu próprio nome era uma torção da faca. Ele era o curador de um museu dedicado ao seu próprio maior erro. Ele olhou para o céu agora azul. Ele não precisava mais do telescópio. Ele via as equações dela em todos os lugares. Na curva do horizonte. Na luz do sol. E ele via seu nome, para sempre entrelaçado ao dela, um fantasma em sua própria história. Não havia paz. Não havia fim. Apenas as estrelas, a memória dela e o nome dele, ligados para sempre em uma equação de arrependimento que ele passaria o resto de sua vida tentando. E falhando, em resolver.